Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um Voicast. Hoje nós estamos no episódio 4. E eu não posso deixar de dizer para você, patrocinador, patrocinadora, você empresário, empresária que deseja aqui patrocinar o nosso Voicast, me chama no direct. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você entrar em contato comigo, caso você deseje ver o seu nome aí sendo falado por vários lugares, vários países, várias cidades, tá bom? Hoje eu estou aqui com a Daniela Coelho. Ela tem 37 anos, ela é personal trainer, ex-atleta de levantamento de peso e crossfit e solteira, né, gente? Vale ressaltar que ela é solteira, mas também ela é uma mulher de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro encontro que a Dani teve com Jesus. Com vocês, Dani. Oi, galera. Bom, muito obrigada, Jess, pelo convite. Obrigada a É um você. prazer estar aqui. Faz um tempinho que eu conheço a Jess e eu sempre é, admirei muito ela, o trabalho dela, e é um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho então de mim. Eu sou a filha, a princesa muito querida, muito amada e mimada do papai. Eu finalmente consegui enxergar isso. Uau. E durante essa trajetória da minha vida, eu me encontrei como personal, me encontrei como atleta, e nessa caminhada eu pude enxergar Deus na minha vida, mesmo sem eu ter escolhido Ele. Ele me escolheu em cada etapa da minha vida. Então, é isso. Essa é a Dani. Show. Agora vamos lá, Dani. Você disse que entendeu isso, né? Que você encontrou isso que nós chamamos de identidade. Como você descobriu que você é a princesa amada, querida do papai? Descobri no fundo do poço. Né? Uau. Tem uma frase que a gente fala assim, quando você estiver no fundo do poço, para de cavar. Então, é até uma frase do nosso bispo J.V. Carvalho, que eu sou apaixonada, né? O meu pai na fé, e ele fala isso, quando você estiver no fundo do poço, para de cavar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo na época, há mais ou menos 4 anos atrás. Estávamos, no meio de uma pandemia, no início da pandemia, e eu já tinha alguns alguns legados, né? Eu já tinha ganhado o troféu de pesista, de crossfiteira, enfim, eu tinha ganhado várias coisas e eu já era uma pessoa orgulhosa e eu estava me tornando uma pessoa mais orgulhosa porque eu estava ganhando mais títulos. Uhum. Então veio a pandemia e eu peguei Covid bem numa época que a gente estava fazendo uma seletiva para ir para um campeonato importante. E aí eu me recuperei, né? Eu sou forte, eu sou corajosa, e eu me recuperei. Quando eu estava no meio da recuperação, eu peguei Covid de novo. Eu já tinha passado Covid e eu peguei novamente. Só que quando eu peguei, assim, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, que nunca gostei de ir para o hospital, tipo, nunca Uhum. tomei muito remédio, tomar injeção. Eu sempre fui aquela pessoa muito saudável, que não precisei, graças a Deus. E era bem naquela época que todo mundo tava assim: se você for pro hospital, você vai morrer, porque todo mundo coloca o negocinho lá né? O respirador e morre lá. Sim. E eu morrendo de medo, eu falei assim: eu não vou. Só que eu estava muito mal. Eu perdi em média de 5 quilos e eu estava queimando e febre um dia. Eu estava sozinha em casa nesse dia. Na época eu morava com um ex-namorado. E eu estava sozinha em casa e pingando de suor, pingando, eu tremia, eu estava fraca, eu sentia que o meu coração, ele palpitava, eu acho que a ansiedade também veio, né? Então veio um turbilhão de coisas. E naquele momento eu me recordo que na sala da minha casa eu me ajoelhei e eu falei assim: Pai, se o Senhor realmente me ama, se o Senhor realmente tem um plano na minha vida, como eu sempre ouvi desde criança, então eu quero que o Senhor me cure agora, sim, mas eu quero agora. E Caraca. eu quero que seja instantâneo. Se o Senhor me curar de forma instantânea, eu vou entregar a minha vida para ti. Eu vou viver para o Senhor. E aí, só que assim, eu quero que o Senhor me mostre um lugar. Um lugar onde, não que as pessoas sejam perfeitas, porque eu sei Uhum. que ninguém é santo, mas onde lá eu possa me desenvolver da forma correta que o Senhor quer e onde eu possa crescer e ajudar pessoas a crescerem. Eu fiz essa oração e eu falo para você, eu sei que o Espírito Santo ele estava afastado de mim, mas naquele momento ele se aproximou e ele tocou no Uhum. meu coração para que eu falasse essas palavras. Sim. E eu ajoelhei com Covid e quando eu levantei eu estava totalmente curada. Caraca.
Foi uma cura instantânea. E assim, Uau. eu parei de pingar de suor, eu medi, né, a minha febre, não Aham. tava mais com febre, tava com acho que 47 de febre. A minha febre normalizou no dia seguinte. Eu chocada em casa, né? Eu já adorei a Deus, porque fazia muito tempo que eu não cantava, que eu não adorava, eu adorei. E no dia seguinte eu fiz o teste do Covid e eu não estava mais com Covid. Uau. E aí eu falei assim, tá bom, então agora eu quero que o Senhor me mostre qual lugar que o Senhor quer que eu vá. E eu lembro que eu visitei 3 lugares. E no terceiro lugar que eu pisei, naquele momento eu senti ali, o meu coração acelerou. Sabe quando você se Aham. apaixona e você vê a Sim. pessoa, o coração acelera? Foi isso, quando eu entrei no lugar. Meu coração acelerou e foi uma confirmação do Espírito Santo que você é aqui que eu vou te fazer te desenvolver. E eu estou nesse lugar há 4 anos, né, que é a minha igreja, e eu estou sendo desenvolvida lá e eu também estou ajudando pessoas a se desenvolverem. Uau. E é realmente você amar o próximo como a ti mesmo, um vai ajudando a outro. Sim. E é, como eu posso dizer, antes disso acontecer, eu era uma pessoa totalmente quebrada. Por quê? Antes dessa pessoa boazinha ajoelhar e fazer essa oração, eu era viciada em pornografia. Caraca. Eu traía, eu traí meu ex-marido, eu traí meu ex-namorado, eu era promíscua, eu falava palavrão 24 horas por dia. Não te Eu, imagino. então, eu era uma pessoa totalmente promíscua, mas Uhum. também eu mantinha a minha capa de Sim. santa, porque antes disso eu tinha sido cristã, né? Uhum. Então eu tipo mantinha minha capa de santa para os meus amigos mais próximos, para os meus familiares, tanto é que algumas Uhum. pessoas que estão próximas de mim, quando eu conto essas coisas, falam assim: "Não, como assim? Eu não te vi assim". Sim, eu Uhum. fazia tudo por baixo do pano. Eu Uau. fazia todas as coisas erradas por baixo do tapete. E só que por dentro eu estava destruída. Eu não conseguia mais dormir. Eu fechava os meus olhos, eu sentia presenças malignas. Então eu tinha medo de tomar banho, de ficar sozinha. Então tudo isso era a Dani. E antes disso, né, eu morava com esse namorado e tal. Antes de ter esse namorado, eu já fui casada. Eu me Uhum. casei com 18 anos com uma pessoa que era mais ou menos uns 12 anos mais velho que eu. Uhum. Tá, não é tanto assim, mas era assim, hoje eu vejo como uma coisa errada, porque ele tinha na época 35 e eu tinha 18, eu tinha acabado de me tornar uma mulher, né? Uhum. Então, como eu não tive aquela figura paterna, eu encontrei um homem, essa Uhum. figura paterna. E ele era realmente o meu pai, de, Sim. de querer me proteger como um pai, e não como um marido. E eu fiquei casada durante 10 anos, porque a minha concepção de cristã era assim: eu vou perder a virgindade com meu marido e eu vou ficar casada com ele o resto da vida. Eu tinha isso em mente. Uhum. E eu casei para isso. Só que ao desenvolver do meu casamento, eu descobri que ele era espírita e Uhum. que ele me traía, que ele era ladrão, que ele fazia várias coisas erradas. Uhum. Era viciado em pornografia, enfim. E é, tudo isso que ele era, quando você se torna carne com uma pessoa, você está aberta a receber e a ser aquilo. Uhum. Então, depois de 5 anos casada, eu me tornei quem ele era. Então, eu também roubava, eu também mentia, eu também me prostituía, eu também via pornografia. Caraca. Então, todas as portas que eu abri dentro do meu casamento, é, eu comecei a fazer Uhum. também. E Antes você não fazia. não, não, antes eu era virgem, né? Eu era virgem, eu era boazinha, eu ia na igreja, porque ele me tirou da igreja, né? Foi Entendi. como assim, né? Ele me persuadiu, porque ele Uhum. tinha 35 anos, ele já tinha sido casado, ele tinha uma filha de 12 anos, e eu era uma mulher de 18. Eu não vou falar que eu era inocente, eu não Uhum. era, eu escolhi aquilo. Sim. Mas eu também sei que eu fui enganada. Uhum. Então, e ele percebeu isso. Então, ele foi me persuadindo. Então, ao longo do tempo, eu comecei a enxergar que tudo que eu mais odiava, eu era. Tudo que Entendi. eu descobri que ele era, que eu odiava, eu comecei a ser. E nessa época eu fazia educação física, né? Eu entrei na educação física lá em Belo Horizonte, que eu morei lá um tempo. Eu Uhum. morei lá 6 anos, onde eu me formei. E eu falei assim, eu vou fugir desse lugar, Uhum. porque aqui eu descobri que eu sou uma pessoa que eu não nasci para ser.
Uhum. Mas o inimigo, ele falava, não, você sempre foi isso, é porque você se fingia de santa. Então, ele Uhum. mentia, ele me enganava. Então, eu, quando faltava um ano para me formar, começou muitas coisas muito pesadas dentro do casamento, porque Uhum. eu não conseguia mais olhar para a cara dele e nem fazer mais nada. Então, mas eu estava ali dentro de uma casa e tinha que cumprir uma obrigação de esposa, né? Então, para você ter uma ideia, eu vivia num cativeiro tão grande que a casa que eu morava era no fundo da casa da minha sogra e não tinha nem porta nem janela. Nossa. Ele me colocou nesse lugar. E eu gostava, sempre gostei muito de café, de cappuccino, e eu descobri, depois de um tempo, na verdade, Deus me mostrou que ele me dopava várias vezes à noite, colocava remédio no meu cappuccino, que sempre eu gostava de tomar um cappuccino antes de dormir. Aham. Ele fazia para mim. E eu lembro hoje, na época eu era tão inocente, estava tão inocente que eu não sabia, mas eu sinto o gosto ainda às vezes do cappuccino, um gosto muito forte de remédio. E eu Uhum. tava tão cega que eu não percebia. Sim. E em uma noite eu acordei com ele abusando de mim, porque eu não tinha mais relação. Então ele me topava para que Uhum. acontecesse isso, para que ele fizesse isso. Meu Deus. Então eu falei assim, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir, porque não tem como, né? E na minha infância eu tive um histórico de abuso. Então é Aham. como se o diabo falasse assim, eu te usei desse jeito na sua infância, hoje você é de maior e eu te uso do mesmo jeito. Você foi abusada ou foi estuprada? Eu fui abusada. Na Tá. verdade, assim, eu não sei se eu fui Se houve. abusada. Eu não sei, porque eu tinha 3 anos. Então, eu não Entendi. lembro. O que eu lembro é que teve abuso. Eu lembro de abusos, mas Aham. de estupro eu não sei. Não sei. Talvez, né, esteja guardado ainda e eu Aham. não tenha desbloqueado, mas eu acho que não. E foi de um primo. Inclusive, ele já faleceu, eu já perdoei ele, já liberei a vida dele. Então, eu sofri esse abuso na infância e eu comecei a sofrer esse abuso dentro do meu casamento. Uhum. E não só essas coisas, mas muitas coisas, violência, assim, sabe? Ele falava coisas que a minha mãe falava, então, assim, era como se tivesse se repetindo Uhum. tudo, né? E eu fiquei muito mal, porque o meu sonho era ter uma família. E quando eu entrei no casamento, como eu te falei, era para ficar para sempre, né? E eu pensava, como assim? Não tem como eu viver assim, dessa forma. Você chegou a casar no papel? Sim. Cheguei a casar no papel. E ele, na época, o nome dele era totalmente sujo. Ele sujou o meu nome, comprou carro no meu nome, estourou cheque no meu nome. Meu Ele Deus. sujou a minha vida assim, desde da parte moral até do meu nome, tudo. Tudo que tava limpo, ele sujou. Na verdade, eu entreguei para ele sujar, né? Então, eu me vi mesmo num lamaçal, Sim. longe da minha família. Uhum. E eu não podia falar pra eles, porque como você vai falar pra sua mãe uma coisa Sim. dessa se ela tá longe, Uhum. né? E também, na minha cabeça, eu achava que ela não tava nem aí pra mim. Então, Uhum. se eu falasse, não ia fazer diferença. Então, eu falei, faltando um ano pra me formar, eu descobri isso. E um dia atípico, eu lembro que quando eu descobri que ele estava fazendo esse tipo de coisa comigo, absurda, eu o ameacei e falei pra ele, eu não quero que você chegue perto de mim. Aí ele começou a dormir na sala, eu comecei a dormir no quarto, só que eu não tinha porta na casa, né? Uhum. E aí eu percebi, um dia eu sonhei que eu vi um homem sentado na frente, tinha uma cadeira e um homem sentado na frente da cama. Hum. E esse homem, ele resplandecia uma luz. E aí a porta era aqui. Tipo, eu dormia assim, né? Assim. Uhum. E a porta era aqui. E aí eu olhava, eu via o meu ex-marido na porta. E aí, quando ele tentava entrar, o homem girava a porta, como se ele não pudesse entrar na Não porta. tivesse acesso. E aí naquele momento eu não entendi. Aham. Mas depois que eu vim para São Paulo, que eu tive um encontro com Deus, o Espírito Santo me falou: lembra daquele sonho? Eu estava te protegendo, eu te protegi muitas vezes da morte. Ele pensou em te matar várias vezes. Meu Deus. Então, assim, aquele homem que estava sentado ali na cadeira era um anjo que estava me protegendo. E tem um Caraca. versículo que fala, né? O anjo do Senhor, ele te guarda. Depois eu vou procurar certinho, mas ele Sim. está como sentinela. Ele te guarda como sentinela, como um guarda. Então, eu estava totalmente longe de Deus, mas ele estava. É como. Esses dias eu estava vendo o filme A Cabana e aí fala assim: ele Uhum. nunca te abandona. Não importa o que Uhum. você está fazendo, quais foram as suas escolhas, ele nunca te abandona, ele tá com você. Então, ele tá ele te protegendo.
E aí, um ano depois que eu ia me formar, eu planejei toda a fuga. E eu Uhum. literalmente fugi. Eu preparei, fui escondendo as coisas aos poucos, as minhas malas, e no dia que eu me formei, que eu fiz o meu TCC, que inclusive eram 5 pessoas e eu fui sorteada, estava vivendo o pior momento da minha vida, e a Uhum. última coisa que eu queria era ser sorteada para apresentar o meu TCC. Sim. E eu fui escolhida 2 vezes, porque Nossa. a primeira vez que eu fui escolhida, uma amiga falou, ela não tem capacidade, ela falou desse jeito, o inimigo usou a boca dela para falar, professora, ela não tem capacidade para falar. Aquilo me magoou demais, porque era uma amiga. E eu já estava passando um momento triste. E aí a professora, né, a minha líder, falou assim: tudo bem, eu vou voltar o nome dela pro sorteio. Se ela sair de novo, é ela que vai falar, não é você que vai dizer que ela não tem capacidade. Ah, E aí tirou e era a Daniela. Aí eu uau. falei assim: sou eu. E eu falei lindamente, lindamente. Nós tiramos a nota máxima, a 9,7. O restante foi porque a menina que falou que eu não tinha capacidade não soube responder uma pergunta da banca. Então é assim, Deus, ele honra a gente mesmo sem a gente merecer. Sim. E foi isso. Planejei minha fuga e fugi. Não sei como, porque para sair daquele cativeiro que eu estava, eu precisava passar pela frente da casa da minha sogra. Ah, E só que era o portão elétrico. Só que às aham. vezes o portão elétrico estava desativado. Eu falei assim: eu preciso que esse portão elétrico esteja desativado nesse dia, nesta hora. E ele estava desativado. Eu Mas ela chamei. sabia de tudo isso? Não, ninguém sabia. Ah, tá. Ninguém Mas sabia. tá, mas ela, tipo, você ficava lá dentro de casa, como que era assim? Você não conversava com ela? Não... Então, eles viviam numa. A vida da família deles era um inferno. Então, Entendi. assim, o inferno que eu tava vivendo ali era só mais um. Uhum. Então, assim, se eu fosse falar, eu fosse, minha filha, é isso aqui que eu tô passando. Minha filha tá se drogando, a outra tá se prostituindo. Meu O meu Deus. filho tá fazendo isso com você. Então, uma família totalmente destruída mesmo, sabe? E aí, era em cima, né? Porque eram 3 andares. Eu Aham. ficava no fundo, tipo, sabe o porão? Aham. Morava no porão onde não tinha porta nem janela. Entendi. Então, assim, como eu estudava muito e trabalhava, porque desde então eu já conheci o CrossFit no primeiro ano de estágio e já comecei a trabalhar. Deus Aham. foi tão bom comigo que me apresentou as melhores pessoas já para começar a ganhar essa experiência para crescer profissionalmente. Sim. E e aí eu sabia de algumas coisas elas falava que ela ignorava. Eu falei, meu, é eu e eu, Uhum. vai ser eu e eu. E aí eu planejei a fuga, no dia eu peguei as coisas, subi uma escada gigante com um monte de mala. O portão estava desativado, não estava no controle. O Uber, na época, o táxi, estava me esperando lá na porta. Eu entrei e nunca mais apareci. E pasme, ele não me mandou. Eu tava com meu celular, ele não me mandou mensagem para perguntar onde você está. Porque no fundo, ele sabia, né? Uhum. E um mês depois ele me ligou. E aí ele falou assim: sentindo muito a sua falta, se você quiser, eu largo tudo aqui e vou pra gente viver uma nova vida aí em São Paulo. Eu falei assim: fica Deus onde que me você está, livre. fica onde você está, que eu estou muito bem, eu libero sua vida, mas na verdade eu tinha muito ódio dele, né? Aham. E a partir daí começou uma destruição também, porque assim, antigamente, quando eu estava com ele, eu tinha o papel de esposa, então eu era fiel entre linhas, entre assim, Uhum. escondido. E aí, fora, quando eu me divorciei e fui embora, eu falei assim, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Eu vou ficar Uhum. com quem eu quiser, na hora que eu quiser, eu vou ir pra balada, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou fazer tudo. Eu lembro que um dia minha mãe me viu e quando ela foi me buscar na rodoviária que eu fui de ônibus, eu mandei uma mensagem pra ela, vai me buscar na rodoviária. Uhum. Aí, assim, na última semana eu falei, né, o que que tinha acontecido, ela me apoiou, a minha irmã me apoiou. E aí ela foi me buscar na rodoviária, quando ela olhou pra mim, ela não me reconheceu. Ela falou assim: Caraca. "Quem é você?" Ela falou. Eu falei: "Como assim? O que você tá falando? Você é louca?" Ela falou assim: "Você tá totalmente transtornada. Você não é você. Eu tinha virado pasta, né? Eu não era mais nada assim, porque tudo que eu acreditava que eu era foi destruído, Meu né, em Deus. todos os níveis. Sim. E aí eu comecei uma nova vida, né, fazendo o que eu queria. Aham. Foi quando, 2 anos depois, fazendo um monte de besteira,
não conseguia fazer tudo, né? Porque aquele negócio, quando você é escolhido, você tenta fazer besteira, você tenta Aham. fazer coisa errada, mas E a você não culpa? consegue. Não dá certo, não entra as pessoas certas, né? Enfim. E aí, 2 anos depois eu conheci uma pessoa, quando eu comecei a namorar com ele, e a gente já começou o namoro morando junto. Mas Uhum. olha só, aí já vem todas as raízes de rejeição e de sofrimento que eu sofri na minha infância e no meu casamento, né? Que foi confirmada no meu casamento ali de forma mentirosa. É, eu falei pra ele assim: eu vou namorar com você até quando você me fizer feliz, né? E eu não quero casar e eu não quero ter filho. Uhum. Muito fácil pro homem. Você é tudo que o homem quer. Sim, Ah, eu só vou te usar? Ótimo. É isso sim. mesmo que eu quero. E aí foi isso que aconteceu. Aí ele tinha responsabilidades, ele era uma pessoa boa, Aham. mas ele concordou com isso. Ele não falou, ah, não, eu quero casar e tal. E quando eu tive esse encontro com Jesus na sala da minha casa, eu estava ainda com ele. E eu falei assim, eu preciso mudar isso. E aí eu falei pra ele que ele já era cristão também antes, né? Sim. Falei assim, ó, vamos transformar a nossa vida? Vamos pra igreja, vamos servir a Deus. Ele falou assim, isso é uma escolha que você fez, não é uma Uhum. escolha que eu fiz. Se eu quiser voltar pra igreja, eu volto quando eu quiser. Aí ele até foi visitar algumas igrejas comigo, mas não fixou. Uhum. Eu falei assim, tudo bem, se você não quer seguir o caminho que eu quero seguir agora, eu vou te liberar para você ir. Não é fácil assim, né? Uhum. Mas um dia eu não me alegro de ter feito isso, mas eu peguei todas as forças que eu tinha, porque eu gostava dele, e eu peguei todas as coisas dele e joguei na sala e Uhum. fui para a igreja. E eu mandei uma mensagem: quando você chegar do trabalho, pega suas coisas e vai embora para casa da sua mãe, porque eu não quero mais você lá. Uhum. E ele fez isso. E aí foi muito difícil. 8 meses depois eu pedi desculpa, quis voltar, mas aí ele não quis mais, Uhum. né? O coração dele já tinha mudado em relação a ficar comigo. E hoje eu percebo que tudo foi plano de Deus. Porque talvez se ele tivesse voltado comigo, eu não estaria onde eu tô hoje. Não porque ele me levaria para trás, mas porque nós Uhum. temos caminhos diferentes. Ele é uma pessoa muito boa, ele voltou para a igreja e ele tá seguindo o caminho dele. E Uhum. eu tô seguindo o meu caminho, Sim. então sou muito grata por isso. Ô, E, Dani, só te claro. interrompendo aqui Uhum, rapidinho. É que você tava falando e eu tô pensando o quanto Deus nos protege. Porque, assim, às vezes as pessoas olham de fora e elas pensam que o fato de estarmos dentro da igreja ou o fato de nos privarmos de fazer tais coisas, né, que é normal para muita gente e que, enfim, o fato de a gente obedecer algumas regras, as pessoas veem isso muitas vezes como empecilho, como besteira, como isso, como tipo assim, ai, que pra que isso, né? Pra que ficar andando dentro dessas regras? Mas eu vejo o cuidado de Deus, sabe? E a Bíblia fala, né, que obediência gera milagre, gera bênção, que a obediência nos protege. Porque você falando sobre casamento, a Bíblia fala que, por exemplo, a gente não deve ali praticar o sexo sem ser casado. sim, Por quê? Depois que eu vim descobrir que a gente se torna uma só carne com a pessoa. E, na verdade, o sêmen que é liberado do homem é uma espécie de sangue, porque é uma aliança de sangue. O sexo é uma aliança de sangue. sim, E é por isso que a Bíblia fala pra gente não ter relações sexuais antes do casamento, porque você tem uma aliança com aquela pessoa. E é exato. o que você falou, né? Tudo que aquela pessoa, ela vive ali, seja espiritual, enfim, você tem uma aliança com ela. Eu recebi aquilo. Exatamente. Você tem acesso a ela, ela tem acesso a você. Tanto é que quando a gente vai passar por um processo de cura e libertação, a gente. Você já passou? Sim, Tá. Você precisa falar o nome da pessoa e liberar. exato. Ó, Uhum, eu entrego tudo que é dela e tomo tudo que é meu. sim, E você tem que falar isso no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tudo acontece por voz, sim, por pelo que sai da sua boca. E aí eu vejo o cuidado de Deus de falar, olha, não faz. Você pode fazer, pode, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre, sim. né? Todo mundo tem direito de escolha. Mas não faz, não faz porque isso vai te guardar, Aham, né? Vai guardar seu coração, vai guardar sua alma, vai guardar o seu espírito. Enfim, eu exato. acho Ele não é lindo. legalista, né? Ele sabe que o pecado ele nos machuca. Exato. Fala, filho, eu não quero que você peque porque eu mando em você ou porque eu Sim, dou as ordens aqui. Não é isso. Eu sei que o pecado te machuca, eu sei que ele te fere, eu sei que ele te faz perder a sua identidade. Por isso que eu não quero que você peque, porque eu te amo de tal forma que eu quero você inteiro. exato. Então, isso é incrível. Essa proteção de Deus, ela
É assim, sem palavras, Deus é E você incrível. falando sobre identidade, que a sua mãe não te reconheceu, teve uma época da minha vida, se eu não me engano, foi 2017, mais ou menos assim. Eu tinha crise de depressão, tinha crise de ansiedade, só que eu não sabia. Uhum, Eu não sabia que eu era uma pessoa depressiva, uhum. eu não sabia identificar que eu tinha crise de pânico. Quer dizer, naquela época, eu já tinha, mas eu não sabia. Era meio que leve ainda, sabe? Sim. Depois que foi piorando muito. Mas eu chorava. Nossa, eu vivia chorar. A minha vida era chorar. Eu vivia imersa na mágoa, na reclamação. Final de ano, pra mim, era uma tortura. Pensa no momento mais triste da minha vida, era final de ano. Por quê? Uhum. Porque um ano se findava, né? Um ciclo estava se fechando, Você outro tava ciclo mesmo. ia se iniciar e eu tava do mesmo jeito, as minhas emoções estavam cada dia pior, a minha Uhum, vida tava indo por água abaixo, sabe? E eu só pedia pra morrer. Nossa, uhum, era assim, tinha dia que eu acordava e eu falava assim, eu não acredito que eu acordei mais um dia. Eu uhum. falava isso. Meu Deus, Tipo, triste. sinistro, né? Uhum, Eu penso hoje, eu falava, Senhor, me perdoa todas as vezes que eu lembro, mas eu sei que ele já me perdoou, óbvio, né? Mas sim. todas as vezes eu falava isso, sabe? Puta, eu não acredito que eu acordei mais um dia, porque eu queria morrer, eu só não tinha Coragem, coragem né? de me Aham, matar, de tirar sim. minha vida ali. Mas eu queria que, ai, Deus me leva. E aí teve uma vez que eu falei assim pra Deus, Deus, olha, quer saber de uma coisa? Até agora, eu fiz do seu jeito, né? Eu Uhum, falei, eu fiz do seu jeito e não deu certo. Não deu certo, e não quer saber, me esquece. Tipo assim, sabe? Eu super rebelde, né? aham, Me esquece, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de orar, esse negócio não funciona, isso é tudo balela, porque quanto mais você ora, mais as coisas pioram. E meu casamento falido, relacionamento com meu filho péssimo, péssimo. E aí eu tive uma crise de identidade, óbvio, porque eu não sabia quem eu era, completamente perdida, só que o meu rosto, eu fiquei irreconhecível. Irreconhecível. Estourou tanta acne no meu rosto que vazava pus. Vazava, meu vazava pus Deus. dos dois lados. Eu fiquei horrível. Uhum, Eu lembro como se fosse hoje. Agora, o rapaz que estudou comigo, eu me considero uma pessoa bonita, né? Se eu não é me achar linda, bonita, quem vai me achar? maravilhosa. Então, tipo, ele chegou pra mim, Dani, ele foi na loja, na época eu trabalhava com meu marido, a gente tinha um comércio. Ele ficou Aham, assim pra mim, ó. meu Deus. Ele ficou paralisado, ele falou, Jéssica, desculpa, eu ser tão invasivo, mas o que que aconteceu com você? Porque, tipo assim, você sempre foi bonita, eu fiquei horrível. Eu Aham, fiquei com a cara toda o deformada. rosto O meu deforma. cabelo, eu já postei algumas vezes, não sei se você já chegou a ver. O meu cabelo não tinha frente, assim. Uhum, Aqui na frente eu fiquei com ele todo espetado. E meu eu Deus. faltava cabelo. Eu fiquei com entrada. Assim, meu cabelo caía muito, eu tive uma crise de caspa. Foi horrível, foi horrível. Meu Deus. E eu estava com a identidade completamente deturpada. E a Bíblia fala que um espírito quebrado, Uhum. ele resplandece porque o coração alegre Aformosei o aformoseia o rosto. rosto. Sim. E é muito extraordinário, porque o que eu falei pra você é literalmente, nossa, você tá com um brilho diferente, você tá com uma luz diferente. Sim. Mas é porque o coração alegre aformoseia o rosto, você não precisa nem forçar pra isso, né? É natural. É natural. E eu falo pra você, não é porque eu estou vivendo mar de rosas. Sim. Eu não tenho, assim, nossa, eu vivo de glória em glória. Sim, eu Aham. estou crescendo de glória em glória. Mas é tão incrível porque é algo que você não consegue explicar. Você Uhum. fala assim, ó. Tudo que você me pediu nesses 4 anos que eu voltei para Jesus, tudo que Sim. eu pedi para ele, ele não me deu nada do que eu Uhum. pedi. Ainda bem. Ainda bem que eu pedi tanta coisa para ele e eu fiquei tão revoltada. Eu falei, nossa, mas eu só queria isso. Por que que o senhor não me dá isso? Eu só quero isso. E ele não me dá. Ele me Aham. dá coisas totalmente diferentes do que eu não pedi. Ele te dá o que você precisa. Ele me dá o que eu preciso, então, pai, é exatamente É. esse. Ele te dá o que você precisa. Então, eu falo assim, então, é o que tá resplandecendo em mim. As pessoas, eu juro pra você, tem pessoas que me encontram na rua que elas não me reconhecem, elas não me cumprimentam, que eu falo, fulano, sou eu. Quem? Eu sou a Dani. Você, a Daniela, como assim? As pessoas não me Mas eu vi reconhecem. umas fotos suas. Você tinha o cabelo liso e tudo mais. Tipo, você tava bem diferente, Dani. Bem diferente Bem mesmo. Bem diferente, eu era diferente. bem masculina, o meu rosto era quadrado, até o Aham. formato do meu rosto mudou.
né? Com Uau. os meus hábitos, né? De cuidar do meu lar, de cuidar do meu corpo como uma mulher. E Aham. eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de movimentar o corpo, mas eu movimentava o meu corpo de uma forma muito agressiva. Então eu Entendi. ficava masculina, eu criei o músculo no meu pescoço, eu tinha músculo no rosto, então era uma coisa muito forte, porque Uhum. eu fui tão prejudicada na minha infância e durante o meu casamento que eu falei, eu preciso ser a mulher de ferro. Eu preciso ser essa mulher porque ninguém vai me bater. Pelo contrário, eu vou destruir a vida de todo mundo, mas Uau. ninguém vai destruir a minha vida mais, porque já destruíram e a partir daqui ninguém mais. Então, eu juro pra você que eu tinha esse pensamento. É, eu conheci alguém, eu falava assim: "Ah, é? Eu já tinha esse pensamento, essa pessoa entrou pra me destruir. Então tá, eu vou destruir a sua vida antes." Então, Caraca. era algo maligno mesmo, Sim. né? Porque é aquele negócio, você faz para as pessoas o que Deus faz para você. Aham. E quando você tá num outro lugar, você também, você exala e faz aquilo, todo o mal que o mal faz para você. Uhum. Então, isso é triste e que bom. Que bom que eu escolhi, né? Porque é uma escolha, né? Sim. É porque Jesus, ele bate na porta de todo mundo, Uhum. né? Todo mundo tem a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente, Sim. mas você tem que dar a oportunidade para ele, porque ele não é mal educado, ele não Sim. vai entrar sem pedir licença. Ele é Exatamente. educado, ele é suave, ele é delicado de uma forma tão incrível que você fala assim, às vezes eu escuto a voz dele e falo assim, fala um pouco mais alto, fala assim, tem um exemplo que fala, né, que a presença de Deus, o Espírito Santo, é como uma pomba no seu, Aham. no seu ombro. Se você andar muito rápido, Suave. ela voa. Então, essa forma, assim, eu fico, às vezes eu vejo vídeos, eu fico assim, chocada. Tá vendo a forma que eu estou falando agora, que eu Aham. estou gesticulando? Eu tenho mania de gesticular, isso é ok. Mas eu nunca teria esse timbre de voz. Meu Aham. timbre de voz era diferente. Eu tinha uma voz mais grossa, mais grave e eu gritava. Eu gritava, eu falava Caraca. muito alto. E hoje eu consigo até controlar a entonação da minha voz. Então isso é muito incrível. O que Deus tem feito na minha vida é algo extraordinário. Ô, Dani, você já ouviu Deus audivelmente? Não. Ah, porque eu perguntei no último Voicast que eu gravei com a Renata, Uhum. ela já escutou ele audivelmente. Uau, que incrível, meu sonho. Eu falei assim, como Como é? assim? Como que é a Como voz assim? dele? Não, porque eu Uhum. nunca ouvi, entendeu? Uhum. Audivelmente, não. Também não. É, Deus fala comigo de diversas formas, mas audivelmente, assim, não, Deus, fala comigo assim, Deus, audivelmente, mas não sei Uhum. também se eu ia, entendeu? Se eu tô preparada pra isso, porque você não falou porque eu não tô, né? Sim, É sim. sobre isso. Aham. Mas aproveitando Sim. que você fez, que você provocou, não sei se provocou é a palavra correta, mas que você pediu ali para o Senhor se manifestar, para você, olha, Deus, é meio que você meio que desacreditou, né? Tipo de Deus. Sim. Você meio que desacreditou e falou. Meu irmão também fez isso. Meu irmão falou assim: olha, se você existe mesmo, me prova. Uhum. Meu irmão teve um infarto. Ele infartou Meu com 30 Deus. e poucos anos. E foi um infarto que ele chegou no médico e, Dani, foi um vucu-vucu no médico, porque o povo não acreditava. Ele tinha sangue de morto, os exames eram de morto, era tipo, dava tudo alterado. E o pessoal Uhum. falava: não, você pode esperar que daqui, tipo, daqui ele vai morrer. Não tem como esses exames estarem se ele tá vivo. Meu E o Deus. meu, e eles vinham e falavam pra gente assim: olha, se despede. Uhum. Porque não tem vida mais pra ele, não existe. Dani, ele ficou assim, e tipo, e ele bem, conversando normal, e tipo assim, meu, vamos embora e tal. E o pessoal falava: não, pelo amor de Deus, fica deitado, você não pode levantar pra fazer xixi, pra fazer cocô. Ele ficou de bolsinha e tudo mais. Por quê? Porque eles não entendiam, tipo, ele não podia falar pra não fazer esforço. Meu E ele Deus. falava: mas eu tô bem, tipo assim, eu tô normal. Mas Uhum. eles repetiam, tipo, de hora em hora, os exames de hora em hora, porque eles não acreditavam. O sangue dele, as enzimas do sangue, era de morto. Uhum. E aí transferiram ele de hospital. Pra você ter ideia, ligaram no INCOR. A minha cunhada da época, que era a esposa dele, que ele acabou se separando, mas na época ela era advogada e ela Uhum. trabalhava na delegacia de Carapicuíba. E ela tinha uma certa influência, assim, né? E ela ligou, pelo amor de Deus, me ajuda e tal, o histórico é assim, assim, assado. Ligaram no INCOR pra pedir uma vaga pra ele. Sabe o que o INCOR falou, que é o Hospital do Coração? Uhum. Nem manda pra cá, porque ele vai morrer no caminho. Deixa ele morrer aí mesmo.
Foi. Chocada. E aí, falou, não, a gente não pode deixar morrer. E tipo assim, e um queria jogar pro outro. Não, não vai morrer aqui, né? Uhum. Aí ligaram no Hospital Geral. E falaram, tá bom, então manda pra cá, né? Porque, tipo, enfim, falaram, a gente tá entendendo. Então manda pra cá pra gente estudar o caso, mais ou menos assim. Ele foi de ambulância de UTI, tipo, foi uma coisa de louco. Chegou lá, ele, tipo, bem, não sabendo o que tá acontecendo, e Aham. toda hora vinha o médico. É você? É você? Tipo, porque tava um pouco. Tipo, os médicos pararam pra receber ele, porque ninguém Era entendia. um feito. E aí foram falar assim. Aí teve um médico que falou assim: Você acredita em Deus? Ele falou: Acredito. Ele falou: É só. É a única explicação. Que assim, a medicina não explica. Isso nunca aconteceu, a medicina não explica. Se você não acredita em Deus, querido, comece a acreditar, porque assim, não existe outra hipótese. Sim, Entendeu? Porque meu você tá Deus. morto, seus exames são de morto. Então, assim, não tem o que a gente fazer. A gente tem que esperar, você vai ficar em observação pra gente ver o que a gente faz. Sim. E ele tá vivo, tá ótimo, tá Tá vivo, tá vendo? bem. E ele é hoje, ele acredita em Deus? Não, super, né? Aham. Super. E assim, não, na verdade, ele sempre foi da igreja, mas ele teve, acho que um momento de Ah, desafio ali, sempre tem, sabe? acho que é normal. E depois que ele refez todos os exames, né? Depois de estar bem e tal, ele, tipo, sei lá, fez alguns exames, eu não entendo muito bem. Mas o médico falou assim: não, não, tipo, era pra estar tudo estourado dentro de você. E não tem Uhum. vestígio nenhum. Não tem vestígio dentro de você que você sofreu um infarto. Tudo perfeito. Tipo, você tá louco, você tá contando essa história, né? Mas enfim. O que me remeteu agora, você falando desse testemunho, quando eu tinha acho que 6 ou 7 anos, na verdade, eu nasci aqui em Itapevi, é Aham. incrível, porque Deus sempre me traz, tem me Pra trazido, cá. então, toda vez que eu venho aqui, eu tenho um sentimento assim, você nasceu aqui, o Espírito Santo, ele me lembra, você sabe que você nasceu aqui, Aham. e, enfim, tem um mistério aí que eu ainda não sei, mas eu só vou deixar o Espírito Santo me levar. Sim. E quando eu tinha 2 meses aqui em Itapevi, eu morava num lugar, numa favela. Ah. Minha mãe conta, e eu nasci prematura, eu cabia na palma da mão da minha mãe, eu era Aham. muito pequenininha. E eu já tive bronquiolite. Bronquiolite. E aí o médico receitou um remédio, aí ele falou assim, olha, esse remédio ele é muito forte. Ah. Você tem que estar, tipo assim, metade de meia gota pra ela, porque ela é muito pequenininha, mas ela tem que tomar esse remédio porque é, né, o tratamento. Uhum. Minha mãe deu. Na hora que eu engoli o remédio, acho que ela deu gotinha, não sei. Na hora que eu engoli, eu estatalei e paralisei. E aí eu não consegui respirar. Eu tinha 2 meses de vida. E aí não conseguia respirar, ela me chacoalhava, começou a chamar o pessoal, minha tia, meus primos e nada de acontecer. Uhum. E ela, roupa de dentro de casa, saiu correndo pela rua e ela viu um ônibus. Aí ela deu sinal, entrou no ônibus. Ela falou assim: Eu não tenho um carro, me leva pro hospital que a minha filha tá morrendo. E ela falou que eu já tava ficando roxa, Hum. não conseguia respirar. E aí, com o balanço do ônibus, o motorista saiu correndo e aí começou a balançar muito o ônibus, eu vomitei. Hum. E aí o motorista deixou minha mãe no médico e quando o médico foi me fazer a consulta, ele falou assim: Olha, que bom que você entrou no ônibus e o ônibus balançou e ela vomitou. Uhum. Porque o remédio estava fazendo mal para ela, ela tinha que vomitar. E que bom que ela vomitou, senão ela já estaria morta. Porém, teve um buraquinho no coração dela, fez um buraquinho no coração dela e ela vai desmaiar pro resto da vida. Ela não vai ser uma pessoa saudável, ela vai precisar de remédios e o Caramba. coração dela vai ser fraco. Tipo, ela tem um buraco no coração. Se ela sentir a emoção muito forte, ela vai desmaiar. Se ela ficar muito feliz, se ela ficar muito triste, se ela chorar, ela vai desmaiar com tudo. E foi a minha vida até 7 anos. Hum. Minha mãe, eu tinha muito piolho, eu lembro, minha mãe falava, o que que eu vou catar piolho? Desmaiava. Então, qualquer coisa eu desmaiava. E Você eu desmaiava real? desmaiava. E eu escutava Caraca. tudo que estava acontecendo, mas meu corpo amolecia, eu desmaiava. Meu coração era fraco, ele batia. Porque assim, só a emoção, seu coração acelera. Sim. Quando ele acelerava, eu desmaiava. Meu Ele era Deus. fraco. Então, e olha só, eu me tornei atleta. Olha, Gente, quem explica? Não, fala exatamente, eu sério. falo. Deus, ele confunde, né? E aí, eu lembro que eu era criança, eu era da igreja Deus e Amor, e lá era revelação. Fala assim, eu Aham, vou lá na igreja que Deus vai me revelar, aham. né? Eu recebi oportunidade, enfim. E eu lembro que eu cantava na igreja, era uma benção, assim. E eu sempre fui muito, muito bonitinha, muito fofa. Todo mundo me chamava de moranguinho. E eu me achava, né? E eu gaguejava também, chupava dedo. Eu fui num dia na igreja, minha mãe me arrumando, eu falei assim, mãe, hoje Deus vai me revelar. Aí ela fala que eu nem sabia falar direito, e ela entendeu falando assim que Deus ia fazer uma revelação onde eu ia ser curada. Ela falou, tá Uhum. bom, filha, amém.
E ela me levou na igreja. Quando chegou na igreja, ela falou que foi o culto que eu fiquei mais quieta. Que eu não gritei, não fiz, né, escândalo nenhum como criança. E eu só prestando atenção. E Deus não me revelou. No dia seguinte, minha mãe ia na igreja todo dia. No dia seguinte, ela falou assim: Você vai comigo ou você vai ficar com a vizinha? Que ela deixava às vezes a gente com a vizinha. Aí eu falei assim: Eu vou ficar com a vizinha, Deus não existe. Porque na Bíblia, aprendi na escolinha dominical que é do reino dos céus as criancinhas. Hum. E por que que ele não me curou? Olha a inteligência. Caraca. Se ele não se é do reino dos céus e eu pedi uma cura para ele, não me curou, ele não existe. A minha mãe falou: Tá bom. E foi pra igreja. Quando ela chegou na igreja, ela foi revelada. Ela falou assim: Vem aqui. A irmã chamou ela. Aí ela falou assim: Ó, a sua filha tá na casa da vizinha agora, né? Tá indo um anjo lá levar a cura pra ela. Fala pra ela que Deus existe sim, que Deus ama muito ela. E que ela não precisa vir, ele leva a cura onde ela estiver. Caraca. Ela é escolhida. E aí minha mãe falou assim que depois disso, foi diminuindo aos poucos o desmaio, não foi uma cura instantânea, Aham. mas foi diminuindo. Ela falou que ela chegou da igreja e falou comigo, eu falei assim, tá bom. Tipo, eu acreditei, criança, né? Você falou Aham. assim, ó, Deus falou isso, tá bom. Eu só recebi. E aí ela falou que um dia eu desmaiava, outro dia não, aí 2 dias não, e Uhum. aí eu fui curada. E me tornei atleta, ganhei várias medalhas e Deus faz essas coisas. Uau! Caraca, que legal. Que Muitos legal. milagres. Tá. E aí você saiu desse casamento e aí você veio pra São Paulo. Vim pra São Paulo fugida, né? E Aham. aí que eu comecei a história nova e tudo errado também, né? Descumprir Do seu princípios, marido. valores. Uhum. Comecei a namorar e aí Aí você separei, foi voltei pra pra balada, Jesus. foi fazer tudo que você queria fazer, não É, deu assim, certo? balada não, mas eu frequentava casa de crossfiteiro, né? Crossfiteiro é assim, tipo, treina e vai beber uma cervejinha. Aí eu Tá. bebia várias cervejas. Aham. Então, com isso, eu virei alcoólatra. Então, eu bebia de 4 a 5 Heinekens por dia. Tô chocada. Antes de dormir, eu só dormia com 5 Heineken. Isso não É, interferia no seu treino? interferia. E você não, Interferia, mesmo assim, mas você conseguia eu beber? era tão autossuficiente É. que eu me arrebentava, mas eu fazia. Tipo assim, se o meu líder, se o meu coach falasse assim, você tem que fazer isso, eu fazia. Porque assim, a força que Deus me deu, ela é minha. Ele não Aham. toma. Sim. Independente se você tá fazendo coisa errada ou não. Então, essa força Deus me deu. Mas eu Sim. estava usando a força de uma forma errada. Aham. Então, assim, eu sou uma mulher muito forte. Então, e Deus me mostrou isso. Por mais que eu nasci prematura, com a fragilidade, e aí ele foi me tornando uma pessoa forte. E aí eu usei essa fortaleza, Uhum. é, a meu favor nos momentos errados. E Entendi. hoje eu consigo usar essa fortaleza no momento certo. Então, assim, tudo tem um propósito. E eu acredito que eu tô, Sim. assim, no processo para entender por que que, né, Deus me fez forte, assim. Então, Você falando isso, eu lembrei, quando eu passei pelo meu processo individual, a Lu fez uma ferramenta comigo, e aí, sobre vícios emocionais. E Uhum, aí deu lá, pela ferramenta, que eu era viciada em raiva, hum, em sentir raiva, né? No sentimento ali. E aí ela pegou e falou assim: olha, no bate-papo ali, né? Enfim, depois da ferramenta, ela falou assim: olha, você tem que entender que a raiva que você sente, você não pode usar ela para destruir. A partir de agora, você tem que usar ela para construir. E eu vejo muito isso no meu treino. uhum, Tipo, eu sinto raiva de não conseguir fazer aquele exercício. Então, eu aplico a raiva, não, eu vou naquilo. até o fim e vou fazer. Então, assim, Uhum. muitas vezes, muitas coisas eu consigo alcançar e fazer, né? Porque eu acho que eu, né, para uma mulher que tem dois bebês Né? 3 filhos, e 2 bebês. 3 filhos, sendo dois bebês, e assim, às vezes eu consigo dar conta das minhas coisas Uhum. justamente porque eu, não, tipo, eu fico com raiva de não conseguir fazer e eu vou fazer e ponto final, entendeu? Então, enfim, eu acredito muito nisso. E você sabe que assim, você percebe que a minha história, ela vem. Você percebe assim, a nossa maior prova talvez seja o nosso maior propósito. Sim. E qual que é a maior prova que eu tenho na minha vida? É família. Eu não consigo construir a minha família. Então, por exemplo, não que eu não consigo, assim, eu ainda não Uhum. construí, mas porque ainda não tem o momento certo. Mas o que eu entendo?
A minha mãe não conseguiu casar com meu pai e construir uma família verdadeira com ele. A minha irmã mais velha também não. A minha irmã mais velha teve 4 filhos e 2 casamentos e ela não conseguiu construir um casamento, ela se Uau. separou. O meu irmão também tem filhos gêmeos, e 2 de um de outra. Não casou, se separou. Então você percebe que é realmente um ataque contra a Uhum. família. Então, quando eu voltei para Jesus, eu falei, tá, pai, então eu quero ajudar a família. Eu sei que a minha família, ela aparentemente está destruída, mas eu sei que lá na frente o Senhor pode reconstruir a minha família. Uhum. E é incrível que hoje eu sou personal. E eu dou aula para 6 casais. Uau. Eu dou aula para 6 casais e eu falo para você, Jess. É, eu começo no primeiro dia com o casal, 3 meses depois eles são outras pessoas. Eles falam assim: nossa, a gente criou uma conexão diferente, a gente parece que virou adolescente diferente, namorados. Que E eu falo legal. assim: poxa, eu não tenho nem namorado, eu não tenho, não sou casada, né? Faz 4 anos que eu estou solteira, que eu estou me guardando para Deus, para a pessoa certa. Então. E mesmo assim, Deus tem me usado para isso. Então, assim, para mim, é um tapa na cara do que tudo que aconteceu para mim. Não é uma vingança, mas é assim, pega tudo que te aconteceu de ruim na vida e transforma numa coisa boa, né? Deus, ele te deu capacidade para isso, para gerar vida onde não tem vida. Exatamente. Então, toda vez que eu vou dar aula para um casal, eu tenho orgulho de falar assim, nossa, eu trabalho com 6 casais, vocês estão mudando tanto. E alguns não são, né? Não vão à Aham. igreja e mesmo assim eu dou testemunho e eu falo de Deus para todos eles. Então eu acho esse propósito, né, muito lindo que ele tá se desenrolando, se Sim. desenvolvendo, mas eu acho incrível o que Deus faz, ele realmente me surpreende. É aquela regra 10-90, né, Dani? 10% foi o que te aconteceu. Os outros 90% é sobre o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. E Isso. Deus, ele é tão extraordinário que ele nos deu esse poder, essa capacidade, né? É um poder, na verdade, de o que que você vai fazer com a sua vida, porque ela é sua, Ela é minha. né? Ela é sua. E Uhum. quais são as escolhas que você vai fazer? O que Sim. que você vai fazer? Porque eu falei exatamente isso na live que eu fiz hoje, que assim, Deus, ele te deu tudo de graça, você não precisou pagar por nada. Então, você nasceu, você teve dente, cabelo, olho, nada, foi tudo gratuito, você só Uhum. recebeu. O nosso papel é só fazer as escolhas certas para que tudo flua, né? Enfim, é livre-arbítrio e a gente entender o que que a gente quer. A gente quer viver uma vida longe de Deus? Legal, também dá. Que foi Uhum. a palavra lá de domingo, né? Eu falei, Sim, não, dá para viver completamente sem Deus. Tipo sim. assim, de boa, tranquilo. Você vive e passa aqui pelo mundão sem Deus e de boa. Você vai. Era muito mais fácil quando, assim, não nas minhas emoções, né, dos meus Aham, sentimentos. Quando eu não servia a Deus, eu não tinha dificuldade. Tudo era fácil. Se eu quisesse fazer sim. qualquer coisa, eu vou comprar isso, eu vou comprar. Eu vou comer isso, eu vou comer. Hoje, tudo que eu faço, eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Então, assim, você cria uma dependência em Aham, Deus. Mas por quê? Porque Ele tá te protegendo ali. sim. Ele sabe que se você fazer aquilo, se você comer aquilo, vai te fazer mal. Sim. Então, ele tem me ensinado de uma forma assim. Eu tenho trabalhado com pessoas obesas também. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas obesas, entrou uma compulsão alimentar, porque eu passei fome na infância. Aham, E eu tinha já meio que curado isso, né? Deus já sim. tinha curado isso. Mas quando você volta a trabalhar com pessoas que sofrem por isso, é como se você sentisse o gostinho do que a pessoa tá passando, Aham, sabe? E aí você tem autoridade para falar, amiga, eu passei exatamente. por isso. Se eu conseguir, assim, graças a Deus eu nunca fui obesa, que eu sempre gostei de esporte. Aham, Sempre gostei de comer bem também. Mas você tem essa autoridade para falar assim, eu sei que você tá passando, eu sei que é aquele momento que você quer falar não e você não consegue, porque o que sim. você tá querendo comer ali é a sua rejeição, Aham. né? Então, Não, você sabe que esse mês eu tô fazendo um projeto no Instagram uhum, exatamente sobre isso. Porque assim, Dani, o que eu acredito, tá? O que eu uhum, acredito. Eu acredito que tem pessoas que elas fazem plano alimentar, elas treinam uma vida toda, assim. Mas tem pessoas que elas não conseguem romper naquilo. É um ciclo. A uhum, Paloma mesmo que gravou aqui, acho que foi o segundo episódio, que foi com a Paloma, ela conta sobre isso. É algo que ela ainda não conseguiu vencer. sim,
sobre alimentação, sobre o sobrepeso. Ela não conseguiu vencer ainda. Uhum. Por quê? Porque existe algo desalinhado dentro dela. Ela pode passar com o melhor nutricionista, ela pode fazer bariátrica, ela pode fazer o que ela quiser. Se não resolver aqui dentro, não vai ter resultado. É um ciclo sem fim. Exato. Sabe? Enquanto a chavinha não virar, precisa virar, você precisa entender, você precisa ser curada. Não vai adiantar. Não vai Uhum. adiantar. Ela sempre vai voltar a estaca zero. Sim. Porque dentro do nosso cérebro existem lá sinapses neurais, que são caminhos lá dentro do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro tá acostumado a ir sempre pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo caminho. Quando você tenta mudar, tudo bem, você criou um outro caminho, mas ele ainda tá fraco. Tá desconfortável. E está desconfortável. E é mais fácil ir pelo caminho mais largo que você Sim. passou por ele a vida toda. Sim. Então, quando você quer, ainda tá estreito, tá difícil, é muita energia. Aí, o que você tem que fazer? O cérebro, ele nunca vai querer gastar energia. Ele vai querer Guardar. poupar, óbvio. Uhum. Então, ele fala, não vamos por esse caminho, não é muito difícil. Vamos por esse aqui que tá mais fácil. Então, enquanto você não resolver isso dentro de você, nada vai mudar. Então, eu tô fazendo esse projeto lá no Instagram, esse mês, pra trabalhar essa mentalidade. Porque eu Sim. recebo muitas mulheres falando assim, Jéssica, já passei no médico. E meus exames estão todos normais. Só que eu tenho ansiedade. E eu não consigo sair disso aqui. Eu corro todos os dias, eu faço isso, faço aquilo, corro não sei quantos km. Tipo, a pessoa corre uma maratona. Não faz musculação, treina com personal todo dia. Uhum. Eu conheço uma pessoa que ela treina com personal de manhã. À noite ela sai pra correr, ela faz beach tênis, ela faz um monte de coisa. Ela não consegue sair daquele corpo, sabe? É como Uhum. se ela não fizesse nada. Sim. Tipo, é como se ela não tivesse resultado nenhum, sabe? Uhum. E aí ela me mandou um direct falando, eu não sei mais o que fazer. Uhum. E eu falei, amiga, tem que trabalhar a mentalidade. Sabe uma informação muito rica que eu quero compartilhar aqui? Eu tenho estudado sobre isso, né? E existem o gasto calórico basal, tem um gasto calórico pelo alimento que você come, Tá. e tem um gasto calórico pelo exercício que você faz. Uhum. Deus nos deu capacidade de gastar caloria a mais pelo metabolismo ou gasto calórico basal. Tá. Então, se você treina demais ou faz dieta excessiva, você não vai ter resultado. Interessante. Então, tem ali uma escala, né? Então, o basal é o mais alto. Uhum. Aí, em segundo, vem o exercício, que é 30%, e o alimento é 20%. Que é só você comer coisa saudável, não precisa ser nada elaborado. Come coisa que Deus fez, comidinha que Deus fez. Mas o mais importante é você ali ter. E o basal é assim: pegar o seu filho no colo, preferir subir uma escada. Uhum. Ah, não, vou ali comprar É o pão dia a a pé. dia. É o dia a dia, é o basal, é o, Tá. o seu cotidiano. Uhum. Porque antigamente nós vivíamos na floresta, a gente tinha que caçar nossa comida. Então, Deus nos deu capacidade para fazer o básico, o simples. E gastar essa caloria maior nessas coisas simples, porque Deus ele se manifesta no simples. Então, olha só que incrível, até a ciência te provando que é no simples que talvez você possa perder, com escolhas assim, não contratar 10 mil personal, né? Ou fazer dietas mirabolantes, mas às vezes o que você pode fazer no seu dia a dia? Arrumar seu guarda-roupa? Eu vou anotar isso. Vou anotar, porque Arrumar seu amanhã eu já guarda-roupa tô lá falando. varrer a sua casa. Então, isso é muito importante. Deus, ele se manifesta no simples. Uau! Que É. legal. Ô, Dani, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Uhum. Eu gosto muito de falar sobre alimentação. Eu até tava falando com Deus ontem. Eu falei, Deus, será que o senhor tem algo pra mim aqui nessa área? Porque assim, ontem mesmo eu gravei um stories falando, eu nunca tive tão ativa no Instagram. Eu sempre fui muito ativa no Instagram, mas tipo de stories e tal, mas feed é uma coisa que eu não alimento muito e tal. Sim. Mas falou de atividade física e alimentação, tô eu lá todos os dias postando sei quantas postagens no dia. E eu falei assim, tem alguma coisa aqui que eu ainda não entendi, Sim. né? Mas enfim, aí eu pensei, vou fazer uma faculdade de nutrição? Não, porque eu não quero prescrever receita. Então, tipo assim, eu não quero plano alimentar, assim, Uhum. é isso, eu não quero isso pra mim. Então, fazer uma faculdade de nutrição pra mim não seria legal. Eu posso estudar nutrição de outras formas, a fim de entender um pouco mais do assunto pra conseguir ajudar as pessoas. Igual isso que você falou, Uhum. é algo que eu não
que legal, tipo, eu não Aham, sabia é, disso, entendeu? Pra sim. mim, eu entendo muito que do déficit Déficit calórico. calórico, balança Isso, calórica. exatamente Uhum. assim. Então, quer emagrecer? É só você consumir menos e gastar mais. Sim, Ponto. funciona também. Sim. E assim, emagrecer Uhum, pra mim é super fácil. Acho que é por isso que eu tenho facilidade pra emagrecer, porque pra mim é super fácil emagrecer, assim. Só sim. você comer menos e gastar Aham, mais. Olha que sim. simples, é tão Simples. simples quanto parece. É. Agora, o desafiador pra mim, que eu acho, né, é músculo. Porque o Aham. músculo você tem que romper a fibra, tem que Uhum. treinar forte, tem que comer o lance certo ali, né? Tem que comer a quantidade certa de É mais difícil proteína. ganhar massa magra. É, e assim, aí entra genética. Aí eu acredito que entra genética. Tem Sim. genéticas que são mais. Nossa, meu marido, uma semana, ele pode ter ficado 10 anos sem treinar. Uma semana que ele falar treinar, você já começa a ver resultado. Aham. Como assim? E eu Sim. me mato lá, e Aham. cadê? Não. É. O seu perfil, né? O seu perfil é você pensa muito, você é uma pessoa que você tá sempre pensando, criando ideias, sendo criativa, então você gasta muita caloria. Pode ser? Então é mais desafiador para você ganhar massa magra por isso. Você percebe Que que a pessoa que às interessante. vezes é mais calminha, assim, tem mais tendência a ganhar gordura, porque gasta pouca energia. Então, a energia que você gasta, basal, não é só nos afazeres do seu dia a dia. Você é mãe Uhum, de 3 filhos e com certeza você tem muitos afazeres ali na sua casa, né, uhum, fora de casa, mas também mental. Então, você gasta a sua energia basal, além de você fazer dieta e você ir na academia, a uhum. sua energia basal é muito gasta. Então, assim, Nossa, gente, vale a pena estudar, então. vale, vale. Só que eu acho assim, ao meu ver, Deus tem um propósito com você para, ele já te usa como inspiração em Aham, relação a isso. E é uma pergunta que você fez, eu já te respondo. Tudo que está inspirado no seu coração, que você tem vontade de fazer, foi o Espírito Santo que inspirou você sim. para fazer. Então, a resposta sim, com certeza Deus quer te usar para isso. Mas talvez você não precise estudar. Sim. Hoje em dia nós temos muitas informações. Você Aham, de repente comprar um livro, seguir pessoas certas para você ganhar essas informações e não sim. necessariamente estudar. Sabe o que eu gosto, Dani? Uhum. Assim, sobre alimentação, eu gosto de entender qual é o impacto daquele alimento no cérebro. Ah, legal. Então, por esse lado, entendeu? Sim. Por isso que eu vejo que não é a nutrição em si, Uhum. mas, tipo assim, qual é o benefício? Por exemplo, algo que eu já venho estudando lá com a Caroline Leaf. Nossa, ela é Você já incrível. leu o Sim, livro dela, ela que é ela fala incrível. sobre isso? Eu esqueci o nome do livro agora, depois eu posso deixar na descrição, porque eu não lembro agora. Acho que é Sim. Coma e Pensa Alguma Coisa, não lembro. É, não lembro também. Enfim, tá a capa. Sabe quando tá a capa do livro aqui, mas eu não lembro do nome. Sim. E eu lendo, nossa, eu falei, é isso aqui, eu gosto disso, entendeu? Eu gosto disso aqui. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, quando você acorda pela manhã, o que vai ser mais benéfico para o seu cérebro? Porque eu entendo que se eu comer um pão com 2 ovos e 2 bananas com 2 ovos, vai ter praticamente a mesma caloria. Ou seja, aquilo vai me manter magra. Porém, entretanto, todavia, não será benéfico. Comer o pão não será tão benéfico para o meu cérebro quanto comer a banana pela manhã. Por quê? Porque a banana foi o que Deus fez. E o Exato. pão, o que o homem fez. Então, Uhum. sempre será mais benéfico eu descascar do que desembalar. Sim. Então, eu gosto dessa parte, sabe? Uhum. De entender qual é o funcionamento, o benefício disso para o meu corpo cerebral. Aquilo vai me dar energia ao longo do dia? Não, não vai me É. dar. Uhum. Mas vai mexer Vai te com os viciar? meus hormônios. Uhum. E como vai mexer? Vai liberar dopamina? Vai liberar serotonina? Eu gosto dessa parte. Eu acredito que neurociência, É. porque entra a parte da neurociência, né? Eu Sim, gosto muito. muito dessa parte, sabe? Então, É aquele negócio de quanto menos ingredientes, melhor. Então, toda vez que vocês forem no supermercado, dá uma olhadinha lá, vê na lá quantos embalagem. ingredientes tem. Ah, é fit, é zero, é diet. Olha lá atrás e vê quantos ingredientes tem. Quanto mais ingredientes Aham. tiver, mais porcaria é. Então, a banana, por exemplo, é quantos ingredientes? Lá dentro dela tem várias vitaminas, mas é Aham. só a banana. Sim. Né? Dentro do pão tem um quê? Vai fermento, vai farinha, vai um tanto Uhum. de coisa. Sim, sim. Então, E é engraçado, Dani, que eu acredito que eu tenho muita facilidade para aprender umas coisas e não tenho facilidade para aprender outras. Então eu vejo que o Espírito Santo, até nisso, ele nos auxilia e nos ajuda, que é o papel dele, né? O nosso auxiliador, o nosso ajudador, consolador. enfim.
E eu tenho facilidades para aprender, tipo, sobre casamento, sobre o mundo espiritual, sobre alimentação, sobre atividade física. E, tipo, são coisas que eu nunca de fato parei para Pra estudar ou estudar. fazer algo, uma faculdade ou Uhum. uma, enfim. Mas são coisas, são informações que eu sei que eu vejo que muitas pessoas às vezes não têm e que é muito claro para mim, mas que não é claro para aquela pessoa. Sim, Mas porque eu tenho facilidade para aprender sobre aquilo, sabe? com certeza. Como isso de ingrediente. Uhum. Tipo, eu nunca estudei sobre isso, mas é algo que tem no meu coração. Tipo assim, é Aham. algo que tem na minha cabeça. Quando eu vou fazer compra, por exemplo, eu nunca compro extrato de tomate. Não, eu nunca compro. Não, eu compro o O extrato. extrato. E Eu nunca não compro. como Tem o fala? outro lá. Molho de Isso, eu não tomate. compro molho de tomate. Eu compro o Aham. extrato. Por quê? Porque o extrato é só o açúcar Uhum. e o vinagre. O açúcar e o. Enfim, é Uhum. 2 ou 3 ingredientes. Sim, E o outro tem uma porrada de ingrediente. exato. Então, tipo, eu sempre olho o rótulo. Mas você sabe que eu nunca parei pra ouvir ou estudar sobre isso, mas é algo Uhum. muito natural. Natural da sua Engraçado, parte. né? É, Por isso que eu sei que é, tem alguma coisinha aí, enfim. com certeza tem, com certeza. Tá, maravilhosa. E pra gente continuar, assim, porque a hora voa, né? Meu Boa. Deus! E pra gente ir caminhando pro fim, assim, Uhum. tá, você viveu tudo isso, e como que foi essa construção da sua identidade? Como que o seu espiritual foi sendo fortalecido? Como que você olhou no espelho e começou a enxergar uma Dani diferente? Eu ia muito à igreja a pé. E um dia eu indo a pé, eu olhando para o céu e conversando com Deus. E eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu quero ser quem o Senhor, quando o Senhor me planejou, eu Aham. quero ser essa pessoa. Como eu posso ser isso? E eu lembro que eu indo a pé para a igreja, quando eu cheguei na igreja, eu fui beber água, eu tava com sede. E aí eu virei, na hora que eu virei, eu dei de cara com uma pessoa. E essa pessoa deu 3 tapas na minha cabeça. Ah, tá. E Pensei que você ia falar três é, tapas na minha cara. não, Deus fez assim, pá, pá, pá. E aí eu olhei, era um homem. E eu, que louco, nunca vi esse homem na minha vida. O cara vem dar um tapa, dar 3 tapas na minha cabeça, que louco. Tipo, eu nunca vi. Era Aham. nova na igreja, enfim. E eu Na sua fui igreja atual? na minha igreja atual. Tá. E aí quando eu entrei, pasme, esse homem que pregou. Esse homem é o Bispo JB Carvalho. A cara dele. E Não, a tipo cara assim, dele, agora que você falou, ai, eu. sim, ele demonstra amor batendo. É um pouco o jeito dele, assim. E nesse dia eu me apaixonei. Então, quando você quer se conhecer, Deus te apresenta pessoas. E Sim. as pessoas vão te mostrar quem você é. E porque Deus se manifesta em pessoas. Até quando Pedro falou, né? Jesus falou assim: todos dizem isso, o que que você acha? O que que vocês acham que eu sou? Aham. Ah, o Senhor é o Deus, o Filho de Deus. Então, Pedro reconheceu a Jesus e Jesus falou assim: porque você me reconheceu, então você é Pedro, você é pedra. Então, isso pode acontecer entre nós também. Sim. Você, Jéssica, olhar para mim e falar assim: Dani, eu te vejo assim, e através das suas palavras, Deus te revelou quem eu sou, né? Porque você tem um coração de Jesus. Então, naquele dia, se abriu ali algo diferente naquela palavra, assim. Eu amo pessoas inteligentes, pessoas que falam com inteligência, que usam o Aham. intelecto. Sim. E o Bispo JB era É esta assim. pessoa. E o que que eu fiz? Maratonei todos os podcasts dele. Uau. Todos, não tem um que eu não tenha escutado, e às vezes repetido alguns, todos os Aham. livros dele eu li. Ele acabou de lançar um livro com a esposa agora, Vi, já comprei, já eu vi, assinei. devocional, né? É. Então, assim, depois de um tempo, através disso, eu comecei Deus começou a me mostrar quem a Dani era. Ele falava assim, ele tem uma frase que ele fala assim, lindo mesmo é ser você. Aham. Olha pra você, você olha no espelho e fala assim, você tá legal. Então, assim, ele, de uma forma tão Legal. leve, tão assim, sem ser muito. É que hoje em dia tá na moda, né? O coaching e tal, sem ser muito ensinado, mas uma coisa simples, leve, ele mostra isso. E Aham. aí eu comecei a me apegar a isso e a me reconhecer Sim. através da vida dele. E eu lembro que durante as minhas orações eu falava para Deus assim, Deus, eu queria que ele fosse meu pai. E um dia, numa fila, eu comprava todos os livros dele numa fila para ele assinar. Eu cheguei meio quase chorando, eu falei assim, eu queria muito que o senhor fosse meu pai. E aí ele, Ah, você vai em qual igreja? Eu falei assim, aqui, na CN. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eu sou seu pai na fé. E, enfim, um dia no aniversário, um dia eu acordei que ele ia pregar na igreja, faz parte do meu processo de conhecimento da Dani. E eu acordei, o Espírito Santo falou assim pra mim: é,
escreve uma carta pro bispo hoje, ele vai pregar hoje, né? Eu já tava empolgada que ele ia pregar na Ai, meu igreja. Deus, eu já quero ler É, essa carta. então. E aí eu fui escrever uma carta pro bispo JB como um agradecimento do que ele tá fazendo, né? Sem você conhecer ele. Sim. Aí eu falei, coisa da minha cabeça. Aí eu fui direcionar, sabe quando você é direcionada para um cômodo da sua casa? Fui direcionada e eu vi um livro, Metanoia, 21 dias de metanoia. Aham. Eu abri. Na hora que eu abri, eu falei, Deus me confirma agora. Aí eu abri, na hora que eu abri, tava escrito assim: escreva uma carta de agradecimento para as pessoas que te ajudaram a transformar sua vida. Uau. Eu falei, tá bom, vou escrever. Peguei um papel, peguei uma caneta e escrevi. Fui pra igreja, na época eu fui até com meu irmão e minha irmã, eu era muito vislumbrada ainda por ele. Eu falava, JB, JB, eu chamava todo mundo. Sabe aquele Aham. crente empolgado, se Sei, arrastando sei. todo mundo? Aham. Aí levei os meus irmãos. Aí, no final do culto, ele pregou, foi incrível. A última frase que ele falou na pregação foi essa: escreva uma carta para as pessoas que te ajudaram a transformar a sua vida, de Uau. agradecimento. A carta estava aqui na minha mão. Na hora que ele desceu do altar, eu pá, você falou, bispo, Tá eu pronta? juro pro senhor, eu acordei, o Espírito Santo falou e ele me confirmou, e o senhor me confirmou pela terceira vez. Toma a Aham. carta aqui. Eu tenho uma foto entregando a carta pra ele, ele assim, com a carinha. E aí, nesse dia, no voo, ele mandou uma mensagem. Eu postei a foto que a minha irmã tirou a foto entregando a carta pra ele, Uhum. postei e marquei ele. Ele mandou mensagem pra mim. Muito obrigado pela carta, que carta linda. É, você vai vir no Modeladas? Aham. Aí, Modeladas é um evento de mulheres que tem em Brasília, né? Ai, eu Faz quero 21 tanto ir, anos. só É não sei incrível. quando que eu vou, questão de filho que eu tenho, É né, amiga? disruptivo. Deus prepara, Deus prepara. Ai, Deus, eu Deus vai quero. preparar. Ano que vem, ó. Aí eu falei assim, não, bispo, você já fez modelado? Não, eu falei assim, eu quero te dar de presente, tudo pago. Uau. Não, eu falei assim, eu quero te dar o modelado de presente. Daí eu Aham. falei, tá bom, bispo, nossa, obrigada, tá, eu vou te dar um contato aqui e fala com essa pessoa. Ele falou, Aham. eu falei, beleza. Fui comer com meu irmão. Quando eu estava comendo com meu irmão, contei pro meu irmão. Aí ele falou assim, mas e a passagem de avião? E aonde você vai ficar? É caro? Hum. E aí, essa mentalidade, essa raiz de escassez vem muito forte na minha família. Todos Uhum. nós acabamos recebendo um pouco, né? E aí, falei assim, ele falou assim, pede também. Aí eu falei assim, você acha que eu vou pedir pra ele? Ela falou assim, ele falou, não, pede pra Deus. Ah, tá. Aí, na mesa, enquanto estávamos comendo, eu levantei o olhar, eu falei, Deus, me dá também. Pasme, 5 minutos depois, o bispo JB Carvalho manda uma mensagem no meu Instagram e fala assim: eu vou te dar também a passagem e você vai ficar na casa de uma pessoa. Eu fiquei na casa de uma amiga dele, Aham. lá de Brasília. E isso faz 3 anos, já faz 3 anos que eu vou no Modeladas e agora é assim: toda vez que ele me vê, ele fala: você vai no Modeladas? Porque se você não tiver pago, eu pago. E eu falei muito isso Caraca. pra ele, né? Eu quero que você seja meu pai. Dessa última vez, na hora que eu entreguei o livro pra ele, ele falou assim, Daniela, né? Eu falei, o senhor sabe meu nome? Ele, lógico que eu sei seu nome. E aí, na hora que ele foi embora, ele falou assim, eu nunca vou esquecer o dia que você falou pra mim que você queria que eu fosse seu pai. Ele falou assim. Uau. Então, assim, Deus, ele... E foi ele que me apresentou Jesus e Jesus me apresentou a Dani que ele sonhou, Sim. sabe? Então, por isso que eu falo assim, você puxa saco do JB, só. Porque foi através da vida dele sabe, que eu Sim. floresci, sabe? Uau. Então, é isso. E tô florescendo ainda, é só o começo. Caraca, que extraordinário, amiga. Uhum, Sensacional. Obrigado por compartilhar. de nada. Obrigado por se deixar assim. Oh, eu tô emocionada. Sério? Uau. Sim, porque na verdade a intenção do Voicast são histórias reais, né? Uhum, Para as pessoas entenderem que, poxa, você também consegue, sabe? Eu descobri a minha identidade, você descobriu a sua, você está florescendo, eu também, então vocês uhum, também conseguem. E sim. eu tenho certeza que assim que essa mensagem vai chegar e alguém vai assistir essa mensagem, vai falar, pô, me identifiquei, ou eu também não tive pai, sabe, um pai presente. Aham, E enfim, quero deixar aqui, gente, o contato da Dani, né, do Instagram. Ela vai falar qual que é o arroba, mas eu quero colocar aqui para vocês também. Pra eu nem falei nada com ela, né? Eu tô aqui colocando ela no negócio sem ter falado com ela, mas assim, para se de repente vocês tiverem algo para perguntar, de sim. repente a gente pode até montar um é,
criar aí um dia pra gente fazer até um Google Meet ali, sabe? Sim. Uma reunião ali com as Uhum. pessoas que, a fim de ajudar essas Sim, pessoas quem sabe um mesmo, sabe? podcast ao vivo com perguntas e respostas? Isso, porque eu acho que, poxa, ai, que Uhum. vai ser muito extraordinário, assim. Será? Tô muito feliz com a sua história. Tô muito feliz, de verdade. Tô muito feliz por você também, de ver que você tá florescendo, de saber que você está florescendo, porque nós fazemos parte da mesma igreja, do mesmo ministério. E eu acredito que. Não sei, mas sabe quando você pensa assim, ó, tem alguma coisinha entre a gente, assim, sabe? Que vai Ah, sim. acontecer? Sim, eu acredito que tem algo, alguma conexão aí do Espírito Santo. Ele tá aprontando, ele tá trabalhando. Tem o dedo de Deus É, nisso. tem. Exatamente, eu vejo e sinto isso Vai ser também, lindo. sabe? Uhum. Sim. Obrigada De nada. mesmo. E Dani, ah tá, quando você tava falando aí sobre família, né? Tipo, é algo que eu gosto muito de falar sobre família também. Acho que, enfim, sempre fui muito atacada nessa área também. E é algo que eu tenho certeza que quer ver o meu Instagram bombar, as minhas lives bombarem, é eu falar de casamento. É, E tipo assim, eu falo pra Deus, puta, Deus, não quero falar disso, sabe? Puta, eu não quero falar, quero falar de outras coisas. E aí vira e mexe. Eu tô na live, tipo, falando sobre alimentação. Do nada eu tô falando sobre casamento. E, tipo, eu introduzo o assunto assim. Eu falo, de onde que saiu isso? Como que eu comecei a falar? Nada a ver, sabe? você Não vive quero. isso, né? É É natural. natural, é Uhum. muito natural. É Sim. igual encorajar pessoas. Pra mim é algo muito natural. Eu tô conversando com você, daqui a pouco eu tô te encorajando, mas eu nem percebi, entendeu? Verdade. Você, na última conversa que a gente teve, você me encorajou. A gente teve uma conversa sobre carro e a partir daí surgiu uma interrogação e eu Olha que comecei legal. a buscar. Então você tem Sim, esse e eu dom. acredito que é um dom, É porque um dom. encorajar as pessoas é um dom. É um dom. É É lindo. um dom espiritual, né? E eu tenho muita facilidade. E eu sei, e esses dias mesmo eu tava falando pra mim, né? Que eu tenho uma promessa que eu fiz pra Deus, que é todo mundo que se conectar comigo precisa prosperar. Todo mundo vai prosperar. E eu Amém. vejo isso, é muito louco, Dani. É Uhum. muito louco porque eu vejo as meninas que estão comigo na equipe, a minha maior preocupação era como eu vou pagar essas meninas. Até que um dia uma delas falou: Deixa eu te falar uma coisa, senta aqui. Eu vou te contar o que que tá acontecendo depois que eu me conectei com você. Eu fechei um contrato de não sei quantos mil. Eu fechei um contrato de não sei quantos mil. E aí ela começou a me falar, tipo assim, eu fiquei assim, ela falou: Você não tá entendendo. Conectar com você não é sobre dinheiro. É sobre o que a gente tá recebendo através de você, sabe? Exato. E aí a outra, e eu isso, e eu aquilo. E naquele dia eu falei: Tá bom, Deus, eu entendi. Aí Deus falou assim pra mim: Não me reduza as coisas da terra. Uhum. Sabe, desde quando prosperidade financeira, lá, dinheiro é mais importante do que aquilo que você carrega, aquilo que eu coloquei em você, sabe? É. Aí eu falei, uau, Deus, tá bom, entendo, mas me ajuda também a viver isso, né? Uhum. E eu não tenho E ele é dúvidas. provedor, né, Jess? Sim. O papai, ele é o nosso provedor. Então, é até é redundante a gente falar assim, me ajuda nisso. Tipo, Aham, filha, eu estou aqui para isso, este é o meu papel. Você tá sim. querendo me dizer o que eu tenho que fazer? Aham, Eu sei o que eu tenho que fazer. A sim. mesma coisa que você falar assim, falar para você, Jéssica, tem que trocar a fralda do seu filho. Aham, Ele tá com fome. aham. É, acho que Deus escutar você pedindo ajuda financeira para as outras Sim, pessoas, e falar sim. assim, oi, o que que ela tá falando? Sim, exatamente, exatamente, Dani. Vamos desafiar esse pessoal que tá assistindo a live, o Vamos. Voicast? Que assim, ó, nós contamos dois casos aqui de duas pessoas que fizeram prova de Deus, né? Aham. Assim, Verdade. se você existe mesmo, me cura então. E se Uhum. você existe mesmo, se manifesta. Uhum. Vamos lançar esse desafio pro pessoal que tá aqui assistindo? Lança Vamos. aí, Dani, lança aí o desafio, vai. Vou lançar. Então, assim, Deus ele não é obrigado a nada, tá? Tudo que você pede pra ele, ele faz. Se ele quiser, ele continua sendo Deus. E se naquele momento que eu dobrei o meu joelho e eu falei com Deus, se o Senhor tá comigo mesmo, se o Senhor tem um plano na minha vida, me cura, e ele fez aquilo, foi porque ele quis, foi porque era o momento. Sim, Então, eu estava destruída. Então, Deus sabe qual o momento da vida que você está passando agora. exato. E se é esse o momento que você está passando, Dani, Jazz, eu não aguento mais. A minha vida está destruída. Eu não sei o que eu faço no meu casamento. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo ter uma vida espiritual. Faça a prova de Deus. Fala assim, pai, se o Senhor existe, me dá um sinal. Faça isso. O que que o Senhor, o que que você quer?
Porque na Bíblia eu tava comentando com a Jess hoje, batei, batei e abre-se-vos-á. Só que eu te digo, faça alguma coisa. Não Sim. só. O que que eu fiz? Qual foi a minha ação? Eu estava muito mal, eu dobrei os meus joelhos. E eu me mostrei rendida a ele. Então, assim, eu cobrei ele. Tipo, pai, o senhor é meu pai mesmo? Faz Uhum. isso pra mim? Eu fui orgulhosa? Fui. Mas antes de ser orgulhosa, eu me dobrei. Então, se dobre, se humilhe perante a potente mão do seu pai. E ele vai fazer mais. Então, sim, só entenda que ele faz se ele quiser e na hora que ele quer. E se for o tempo dele se mostrar pra você, ele vai se mostrar. Desafie ele, que ele vai se mostrar. Uau. Esse é o nosso desafio para vocês que estão aqui assistindo o podcast. Depois comenta com a gente, hein? Conta nos comentários ou vai lá no Instagram, manda para mim por direct para eu printar lá e mostrar pro pessoal. Porque assim, ó, na igreja em que frequentamos, os nossos pastores, os nossos líderes, eles sempre falam. Acho que é a Bispa Dirce que fala isso, né? Hum, Que o testemunho é o faz de Deus de novo. uhum. Então, assim, se você recebe algo de Deus, se você recebe, sei lá, uma mudança, qualquer coisa, se você tem um testemunho e você retém, amiga, pra que Deus vai ficar fazendo se é só pra você? Sim, Não, a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar. E todas as vezes que a gente compartilha, é como se a gente provocasse o céu, falando assim: olha, Deus, eu não vou reter aquilo que o Senhor tem feito. Então, tudo que o Senhor tem feito, eu vou ajudar outras pessoas. Então, faz de novo, faz de novo. Enfim, não compartilha com a gente, não retenha, ok? por favor. Dani, maravilhosa, se você. Imagine aqui que a gente tem um telão, né? E no mundo existem 8 bilhões de pessoas. Imagine que tem um telão aqui disponível para você escrever uma frase onde 8 bilhões de pessoas terão acesso. Que frase você escreveria para essas pessoas? Existem dois dias que são os dias mais importantes da sua vida. O primeiro dia é o dia que você nasce. E o segundo dia é o dia que você descobre por que você nasceu. Eu escreveria isso. Dentro dessa frase tem muitas coisas que eu poderia falar. Mas é isso, as duas coisas. Os 2 dias mais importantes da sua vida. Não é o dia que você casa, não é o dia que você tem filho. É o Sim. dia que você nasce, porque você foi escolhida para nascer. E o dia que você descobriu por que você foi escolhida para nascer. Uau. O Bispo JB sempre usa essa frase, né? Eu sou Sempre. filha de papai, né? Sempre, sempre, sempre. Uau, Dani, obrigada mais uma vez. Eu De tenho nada. certeza que esse Voicast vai encorajar as pessoas maravilhosas. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Manda para as amigas, manda para o grupo da igreja, a fim de edificar a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir os testemunhos. Tô Alheio. brincando. É passagem Jéssica 1, versículo 2. Mas compartilha com outras pessoas, ajude outras pessoas, não retenha aquilo que você recebeu aqui, tá bom? E é isso, maravilhosas. Boa tarde para todas vocês e até o próximo Voicast. Tchau!